Ah, querido, se prepare, irmãos. Desde que eu cheguei aqui pela manhã e vi os irmãos se movendo num só propósito, o Senhor foi apontando aquilo que Ele queria nos comunicar essa manhã. E Deus, Ele é sempre assim. Quando Ele quer nos comunicar realidades espirituais, Ele aponta realidades naturais. Ele, quando queria comunicar verdades espirituais, Ele dizia: está vendo essa semente? A sua fé pode ser como ela, do tamanho de uma semente de grão de mostarda. Todas as vezes que Jesus queria compartilhar verdades do reino, Ele fazia do uso de verdades naturais. Muita coisa natural que acontece em suas vidas, irmãos, é Deus querendo apontar uma realidade natural que Ele quer te conduzir. É Deus querendo te comunicar uma verdade do seu coração. E Ele quer que você tome posse, faça parte dessa palavra, que ao teu respeito Ele te carrega. E aí de manhã eu aqui, e o Senhor começou a apontar, e inclusive com realidades naturais, aquilo que Ele estava querendo comunicar. Por isso, em nome de Jesus, irmãos, eu quero lhe pedir algo aqui. Abra mão de tudo aquilo que você ouviu, viu e aprendeu essa manhã, para que você possa receber aquilo que a palavra vai ministrar no nosso coração. Depois confira. E depois confira o que vai ser ministrado aqui essa manhã. Analise junto às Escrituras e confira. Mas não tem como você receber se, em primeiro lugar, você não se esvaziar. O nosso grande problema é que estamos muito cheios e não aprendemos com o Filho do Pai, o primogênito que veio para nos dar o modelo. Onde muitos dos sacerdotes um dia se admiraram por aquilo que Jesus sabia, não, mas por aquilo que Ele perguntava. Assentados-se no templo, os sacerdotes e os epicureus e os saduceus se admiravam com as perguntas de Jesus. Você consegue, irmão, imaginar isso? O Filho de Deus sentado para aprender com a gente, sentado e perguntando algumas coisas. Cai, como é isso aqui, pastor Mardoni? Eu acho que isso tem sido um grande problema nosso, pastores. A gente não senta mais para aprender. Já estamos muito cheios. E porque estamos muito cheios, estamos como no livro de Amós, eu acho, com um odre cheio de um vinho velho que está virando burra. E talvez Deus essa manhã precisa passar com você aí, ó, com uma faquinha de pederneira e rasgar esse odre velho, para ele ser derramado e restaurado, para receber um vinho novo. A Bíblia diz que Jesus veio nos oferecer um novo e vivo caminho, mas o novo de Deus é sempre nos escandaliza, Marcelo, porque Ele sempre vai nos tirar da zona de conforto e sabedoria humana. Ele sempre vai nos remover de experiências que já vivemos com Deus, mas o propósito dele é nos levar a ter experiências maiores ainda. Os discípulos de Jesus conheciam Jesus que havia multiplicado pão, conheciam Jesus que havia multiplicado peixe. Mas aí um dia Jesus disse: olha, vamos ao outro lado daquele lago ali. E eles entraram no barco com Jesus e já tinham entrado outras vezes. De outra sorte, eles entraram no barco e viram Jesus pregar a palavra e uma multidão se alimentada. Mas agora eles entraram no barco e a configuração que eles conheciam era de um Jesus que, depois de estar no barco, chegaria a outra margem, tudo bem, tudo certo, e iria do outro lado fazer alguma coisa. Provavelmente pregar uma palavra, multiplicar um pão, curar alguém. Mas naquele percurso eles viveram um novo de Deus. E o novo de Deus deixou eles atemorizados. Porque naquele percurso eles conheceram um Jesus que acalmava tempestade. Por isso, irmãos, o novo de Deus, ele sempre vai nos trazer um pouco de insegurança. Imagina você, Abraão andava com o seu pai a vida inteira e agora ele é chamado a um novo caminho. Abraão, larga a casa de seu pai e me siga. Para onde, Senhor? Para uma terra que eu vou te mostrar. E para que lado é? Não vou dizer agora, vem comigo.
caminha comigo em confiança naquilo que eu sou. Irmãos, isso é tremendo. No Éden, Deus diz assim: está vendo essa árvore? Não coma dela, porque no dia que você comer, você vai morrer. E às vezes, irmãos, Deus diz algo para nós, e qual é a nossa primeira reação? Tá, mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Deus diz: se eu não fizer, o que acontece? E aí caminhamos fazendo com que Deus seja um meio para a gente alcançar o fim que desejamos. Por isso que temos ensinado nas nossas igrejas: vem fazer uma campanha de 7 dias, e depois de 7 dias tu vai ver, Deus vai virar a tua sorte. Aí eu vou 7 dias fazer a campanha por causa de Deus, ou para que a minha sorte seja transformada. Eu abracei um irmão esses dias, e aí meu irmão disse: tudo bem. Eu digo: mentira, não tem como a gente estar bem. Não tem, irmão. Essa madrugada passada eu acordei com uma frase no meu espírito: a bipolaridade dos profetas. E é uma verdade, irmão. Tem dia que a gente acorda com a espada na mão, sobe o monte, bora, vem pra cá, vai descer fogo do céu, e tira a espada e mata 850 profetas desmantelados. Aí no outro dia estamos debaixo de um pé de manga, ligando para os irmãos: o cara vai não, cara. Esse negócio de pastor não dá para mim. Tem dia, irmãos, que a gente está lá na beira do rio da Sabiaguaba. Bora, raça de vibra, vem cá, não foge não. Aí no outro nós estamos trancados dentro do quarto, e a mulher: filho, vai comer. Oh não, eu nem sei se eu estou servindo a Jesus mesmo. Sei nem se eu sou crente. E ele olha aqui para as irmãs e diz: pastor, elas olham como quem dissesse: ontem ele estava desse jeito. Tem dia, irmãos, que a gente está na reunião aqui: bora, irmãos. Não vai não, pastor. Por quê? Não, pastor, se o senhor for, tem uns caras lá preparados para te dar um pau. Que é para isso que eu fui chamado, irmão. Deus me deu essa mensagem, essa revelação para eu pregar em Fortaleza. Virar a mesa desses cambistas mesmo. Aí no outro dia: pastor, o senhor vai para o culto hoje? Eu: não, tem um espinho na minha carne. Eu quero morrer, miserável que sou. Não tem como a gente estar bem, irmão. A gente tem paz. Vivemos de uma graça, debaixo de uma graça que a tempo oportuno, Paulo diz a Tito, nos socorre. Quando pensamos que acabou, não dá mais para continuar, e Deus diz: dá mais. Abre aí agora a nova configuração. Caminhou esse tempo inteiro pelo deserto e a vara funcionou para tudo. Agora a configuração é nova, não caminha mais, só vai, o mar vai abrir, o mar abre, irmão. Mas entrar nesse novo de Deus requer de nós, irmãos, se esvaziar das experiências que já temos. Ele diz: vou morrer, vou na caverna. Vem trovão, vem fogo, vem tudo. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não é Deus. Aí Deus vem de uma nova forma, em uma nova configuração, que Elias não compreendeu. Paulo está lá na sua bipolaridade: meu Deus! Aí Deus diz: Paulinho, minha graça te basta. Não vou livrar não. Irmão, a gente ora, as pessoas são curadas, a gente dá a palavra. Irmão, eu estive em Aracaju agora ministrando 3 dias. E eu nem sabia, eu pensei que era só um. Chegava e disse: pastor, não, pastor, é 3 dias. Eu digo: vixe, eu só trouxe life para um dia. Eu digo: eu só trouxe minha Richester que dava para um dia, pastor João Paulo. E agora são 3. Eu digo: eu só ministrar 3 dias. Eu digo: e qual é? Não, o tema é vida e dependência de Deus. Eu digo: meu Deus, pastor, eu só trouxe para um dia. Pastor, 3 dias. Eu digo: tá bom. E aí a gente fica, irmão, vai sem saber o que falar. Todo dia: e aí, pastor, o que é que você vai falar? Eu digo: sei não. Sei, irmão. E Deus fluía, cara. E o povo vinha depois do culto: pastor, eu disse: meu Deus, o que esses caras viram aqui? Aí você chega em Fortaleza, irmão. Aí deixou a roupa do super-herói lá em Aracaju. Você fala coisa para os irmãos: meu Deus, pastor, que revelação! Mudou a minha vida. Você diz: mudou a minha também, Jesus.
Ah, irmão, que tempo louco a gente está vivendo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, que hoje o Espírito do Senhor ministra em seu coração. O tema dessa mensagem de hoje é a punição dos sacerdotes. Eu não ouvi um aleluia, irmão. Dá uma glória comigo aí, querido. Deus vai punir a mim e a você, irmão, amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Diz, irmão, você é um sacerdote. E hoje de manhã, Deus vai te punir. Aleluia! Glória a Deus. O irmão disse assim aqui na frente: tem misericórdia? Não peça misericórdia. Porque enquanto você estiver debaixo da misericórdia, você só é um abençoado. Diga: Deus, cumpre em mim os teus propósitos. Jesus só cumpriu o propósito na cruz, irmão. E não havia misericórdia, havia punição. Somos uma geração de abençoados que não estamos cumprindo o propósito. Porque para cumprir o propósito do coração do Pai, irmãos, nós temos que nos colocar debaixo de juízo para levar o nível de justiça. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, Deus disse: tá bom, eu vou descer para ver se eles estão agindo de acordo com os clamores que têm chegado até a mim aqui no céu. O problema é que a gente está clamando muito, irmão, pregando muito, irmãos, mas as nossas atitudes não correspondem com aquilo que temos liberado. Sabe como Deus chama a nossa adoração? Canção de tolo. Por isso que Salomão, no final dos seus dias, diz: melhor eu ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo. Ah, meu amado, precisamos mudar a configuração, irmão, e nos posicionar naquilo que Deus está promovendo. Lucas capítulo 1, versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um homem, um certo sacerdote chamado Zacarias. Este fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, não tinham eles filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus e foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição, para ter acesso ao altar dos santos e ali oferecer uma oferta de incenso. Chegando o seu momento, a multidão de pessoas estava orando do lado de fora, e então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo. Muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois será ele grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. E ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente já de idade avançada.
Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir falar e transmitir-te estas boas novas. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, pois não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que ele havia demorado muito tempo diante do santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar, e logo perceberam que ele havia tido uma visão do santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, regressou ele à sua casa, e passado esse tempo, repita comigo, passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se, dizendo ela: assim Deus vai me assistir e remover de mim esta vergonha. E ela dizia a si mesma todos os dias a mesma coisa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua palavra, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é a manifestação da Tua própria palavra, da Tua própria pessoa, do Teu próprio Filho, através daquilo que saiu da Tua boca. Pai, em nome de Jesus, que venhamos, Senhor Deus, nos sujeitar à Sua palavra, meu Pai, que ela venha cumprir o papel pelo qual ela é enviada, Senhor. Nos transformar à imagem e semelhança do Filho de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Sabe, irmãos, esses dias eu venho lendo essa passagem, de alguns dias já, e eu fiquei muito encucado com o fato da punição que o sacerdote Zacarias recebeu do Senhor. Por causa do contexto em que Zacarias estava inserido, por causa do tempo onde Zacarias ministrava e por causa do modo que ele viveu. Quando eu me afasto das Escrituras e entro no plano panorâmico do Senhor, e eu vejo Gênesis e Apocalipse, e contextualizo Zacarias inserido no seu tempo, pelas Escrituras o Pai nos revela que ele, inserido num tempo de apostasia, ele se moveu de modo diferente, mas ainda na configuração errada. Lucas capítulo 1, a Bíblia, quando começa a anunciar, através do evangelista Lucas, a sua palavra, Lucas diz no versículo 2, olha, Teófilo, eu fui me inteirar desde a origem sobre tudo isso que a respeito da palavra tem sido anunciado. E essa palavra origem no grego, ela se remete a, como se Lucas estivesse dizendo, olha, Teófilo, quando eu escrevi este evangelho, eu fui me inteirar dos céus à terra, sobre a configuração, o tempo e o modo de Deus agir sobre a terra e sobre as dispensações, desde o Gênesis até os nossos dias, e sobre as palavras que profetizam o dia do Senhor. E aí ele escreve no versículo 5, contando a história de Zacarias, um sacerdote que viveu num tempo à parte de Lucas. Mas Lucas, inteirado dos céus à terra, vai escrever sobre o que aconteceu. E ele fala que Zacarias e sua mulher, apesar de viver num tempo de apostasia, porque não esqueça, há mais de 400 anos, há um silêncio de Deus sobre Israel. Há mais ou menos já há 400 anos, onde Deus não proclama a sua palavra aos seus sacerdotes. E mesmo debaixo dessa configuração, mesmo debaixo desse modo de Deus estar agindo, silêncio de Deus, os sacerdotes ministravam todas as manhãs, todas as tardes, todos os dias, estavam nele, queimando incenso antes da oferta da manhã, queimando incenso antes da oferta da tarde, ministrando perdão de pecado. Qual era a configuração? Os sacerdotes no templo, ministrando um sacrifício debaixo do sacerdócio de Levi. Qual era o tempo?
O tempo que anunciava a vinda do precursor de Cristo, João. Qual era o modo de Deus? Silêncio. Como que os outros sacerdotes viviam? Você sabe a história. Anás nem mesmo era por direito sacerdote. Sacerdote era Caifás, mas os seus filhos haviam morrido e ele introduz Anás, o seu genro, para assumir o sacerdócio. Jesus, quando vem, você sabe a história, o que havia no templo era venda, comércio. Ao invés de liberdade no espírito, manipulação, domínio e controle por mãos das autoridades vigentes. Isso é o que acontece debaixo do silêncio de Deus, irmão. Quando eu volto atrás na palavra de Deus, eu me deparo com um livro que anuncia o precursor do reino, Samuel. E qual era a palavra para os tempos de Samuel? Qual era o modo de Deus? Silêncio. A palavra era pouca, as visões eram raras, mas qual era a configuração dos sacerdotes? Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. E qual era a configuração do povo? Os filhos dos sacerdotes se prostituindo nas tendas da congregação, tomando dos sacrifícios do povo. Naquele modo, naquele tempo, havia uma mulher chamada Ana, agraciada do Senhor. Naquele tempo havia um homem chamado Eucana, que a Ana dava porção dobrada. E por causa do posicionamento de Ana, que divergiu de todo o posicionamento vigente dos homens, o Senhor ouviu a sua oração e deu a ela um filho. E o nome do menino era Samuel, e aquele menino assumiu para si um sacerdócio, assumiu para si uma palavra a que a seu respeito estava escrita. E qual foi o posicionamento de Samuel? Debaixo de um modo, silêncio de Deus, debaixo de uma configuração, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. Samuel se posicionou a ouvir o Senhor. E porque ele se posicionou num tempo onde a palavra era rara, visões eram raras, porque Samuel se posiciona a ouvir o Senhor, vem a palavra do Senhor a Samuel, e Samuel encarna a palavra de determinar e de levantar reis e destituir reis. Em seguida vem o livro de 1 Reis. Estamos agora mais de volta de novo à frente com Zacarias. Sacerdócio corrompido, silêncio de Deus, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. E a Bíblia diz que aparece Zacarias, o homem que ministrava no turno de Abias, o sacerdote Abias. Sabe qual era o turno do sacerdote Abias? 8º turno de adoração. Sabe por que o número 8? Deus recomeçando. E no 8º dia as águas baixaram e Noé saiu da arca e Deus recomeça com Noé. O número 8 sempre fala quando Deus está recomeçando tudo novo de novo. 430 anos de silêncio de Deus, 430 anos de uma configuração onde havia sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, mas que a palavra do Senhor não era comunicada. Os sacerdotes se moviam, irmãos, nos seus ritos, naquilo que haviam aprendido dos seus antepassados, dos seus mentores. Todos os dias em Jerusalém, na igreja, havia um pastor que subia no domingo, à noite, no culto para pregar, e ele mandava o louvor, tocar um louvor, depois tirava uma palavra de oferta, depois da palavra de oferta ele pedia os irmãos para ficar de pé e abrir a Bíblia, e aí ele pregava a palavra da Bíblia, e aí depois terminava o culto, ele liberava uma bênção, e todo mundo ia para casa, e na segunda-feira não há vida do Cristo manifestada em ninguém. Saímos da igreja e quando sentamos no restaurante para comer, não há a vida do Cristo, a palavra de Deus manifestada através de ninguém. Mas o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde continua. Se você mapear a cidade de Fortaleza, você vai ver, irmão, 19.400 e poucas igrejas. Se eu somar a isso os grupos de célula, convívio, por aí, e afins, nem sei quanto dá.
Mas a despeito de tanto aglomero, de tanta reunião, de tanto ajuntamento, Deus pode contar no meio de todos nós 10 justos, 10 justos se movendo com um propósito único, independente de um justo ser careca, o outro ser cabeludo, o outro ser moreno, o outro ser branco, o outro usar saia, o outro calça jeans. Ou só se é justo se você andar conforme o que eu criei de doutrina e costume para o meu povo. A Bíblia diz que o pai é pai de muitos filhos. E o maior desafio desse pai sempre foi um só: convencer a esses filhos que além de filhos também são irmãos. Por isso que Jesus em João 17 diz: Pai, cumpri o propósito, glorifiquei o Senhor. Pai, agora glorifica-me a mim com a glória que tinha antes de tudo isso. Porque agora eu estou subindo, vou deixar meus filhos, os meus irmãos, e eles têm um propósito, me glorificar, mas só conseguirão me glorificar se eles forem um, como eu e o Senhor somos um. Há 10 justos reunidos em Fortaleza. O que temos comunicado, o que temos encarnado da palavra que ao nosso respeito foi escrita. Zacarias, um homem justo, Isabel, uma mulher justa. Não somente isso, irmão. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 6, Paulo escreve aos filipenses e diz: olha, quero que vocês sejam irrepreensíveis. E eu pergunto aos irmãos, essa manhã, os meus irmãos pastores, junto comigo no Senhor, temos sido justos? Temos sido irrepreensíveis? A nossa conduta comunica a palavra que pregamos nos domingos aqui de cima? A nossa conduta comunica a palavra que ministramos na rua, com os adesivos dos nossos carros, com as frases de efeito do nosso Facebook? Porque, ao contrário de mim, me deparo com Zacarias, que é quem fala a respeito dele, não é ele mesmo, mas a palavra. E quando fala dele diz: justo, irrepreensível. E mesmo sendo justo e irrepreensível, por causa que vivia debaixo de um modo, qual modo? Silêncio de Deus. Não tinha fruto, não tinha filho. Quando eu olho Zacarias, irmãos, eu vejo Deus punindo Zacarias mesmo antes dele ficar mudo. Não esqueça a configuração da qual Zacarias veio. Eu obedeço para que Deus então me abençoe. Era essa a configuração do sacerdócio levítico. No sacerdócio levítico eu dou 10% do meu dízimo para que Deus abra as janelas dos céus, para que Deus bote bem longe o gafanhoto, corte a cabeça da lagarta, arranque as pernas da locusta e mate o pulgão. Qual é a configuração do sacerdócio levítico? Obedeço a Deus para que Deus possa me abençoar. Qual é a motivação de obedecê-lo? Para que ele seja o meu, para que eu alcance o fim que eu desejo. Então, sou dizimista, dou 10%, não por causa do Senhor e daquilo que Ele está envolvido, mas no intuito de dando 10%, atentando para tudo que na lei está escrito, eu possa dizer: Deus, me abençoe, faça o que eu quero, porque eu estou cumprindo com o que a Tua palavra diz. Na configuração do Cristo, Paulo diz: olha, se a sua vida não for de toda ofertada ao Senhor, e tudo que você tem, tudo que é seu, não for dado a Ele, aos propósitos dEle. Mas Zacarias vinha dessa configuração. Então, um cara justo, irrepreensível, não podia ter uma casa sem descendente. Porque para aquele tempo, daquele modo, na configuração que eles viviam, uma casa que não tinha filhos estava debaixo do juízo de Deus.
E aí pense você, o sacerdote justo, que vivia na configuração de que eu obedeço para ser abençoado, se depara com a inexistência da bênção. Agora é chamado a entrar por causa de uma sorte que tirou e interceder, oferecendo incenso ao Senhor pela nação. Imagina Zacarias se não tinha ele muito pedido a fazer, irmão. Deus, cara, eu sou teu sacerdote. Quanto tempo eu ministro, quanto tempo eu atento diligentemente a tua palavra, há quanto tempo sigo à risca a tua lei. E todos os dias os meus colegas me chamam para o chá de panela, chá de fralda. E não tenho mais suportado, Deus, todos os dias me deparar com a vergonha de não gerar filho para o Senhor, mesmo eu tendo e obedecendo a tua palavra. Mas quando eu saio na rua, eles olham de torto para mim, pensando, está em pecado. Imagina a crise nesse homem, irmão. O homem que Deus chamou para através dele recomeçar tudo novo de novo. O sacerdote da 8ª ordem da adoração. É introduzido agora dentro do templo, do lugar santo, e vai até o altar de incenso. Êxodo 30, versículo 18, a Bíblia diz que o altar de incenso era o instrumento mais elevado do santo lugar. Ficava a 2 côvados de altura. Era um objeto de ouro, onde na sua parte superior havia uma coroa de ouro, com 4 pontas. E sobre aquele lugar, o sacerdote, quando entrava trazendo brasas do altar de bronze, colocava sobre aquela coroa aquelas brasas incandescentes, e sobre as brasas lançava a oferta de incenso, que queimada subia em adoração ao Senhor, fazendo com que o Senhor se agradasse daquele incenso. Todavia, a Bíblia diz que o homem não era lícito cheirar daquela oferta. Todo homem que cheirasse da oferta de incenso seria extirpado do meio. Sabe o que eu entendo, Berg? O sacerdote que oferecia incenso ao Senhor era o homem que era escolhido por Deus para um tempo específico, entrar oferecendo adoração ao Senhor, mas uma adoração que não comunicasse nada de si mesmo, mas tudo em favor do outro. Quando Zacarias entra, um cara que tinha muita coisa para falar a respeito de si, Zacarias com certeza teria seus motivos para dizer: Deus, eu não tenho filho, Deus, dá um filho. Não, Zacarias entra naquele lugar para interceder em favor do outro. E por causa disso, por causa do modo como Zacarias se posicionou, a Bíblia diz que findou 430 anos de falta de proclamação dos céus. E o anjo desce e diz: Zacarias, tuas orações foram ouvidas. Deus ouviu Zacarias quando você aqui nesse lugar, que representa o Cristo, que nos 4 cantos da terra intercede diante do Santo, dos Santos, do Pai, em favor dos seus filhos. Zacarias, quando você entrou aqui, mesmo estando você debaixo de crise, Zacarias, mesmo sendo você um homem de um coração justo, que tem se posicionado em obedecer a minha palavra, que tem se posicionado em compreender as Escrituras, você entrou aqui e cumpriu o papel, o propósito de se importar com o outro, de orar pelo outro. Suas orações foram ouvidas, Zacarias. Sua mulher engravidará e vai dar luz a um filho. Cara, isso é doido demais. Desde o início da minha caminhada, o Senhor sempre me falou isso: se mova por causa dos meus, que eu vou cuidar dos teus. Haverá sempre uma recompensa, irmãos. O reino se move por recompensa. Quando eu me movo por aquilo que o meu Pai está envolvido, me é dada, me é proposta uma recompensa que será e sobrepujará sobre toda a ofensa, sobre todo o sofrimento que me é imposto no cumprimento do propósito. Foi isso que Jesus disse: eu suporto a cruz em troca de uma alegria que me está proposta depois da cruz.
O que é que a gente faz, irmãos? Nos movemos numa configuração completamente errada. Eu quero o agora. E o agora Deus te dá. Deus te dá o agora. E muitas vezes vai te dar o agora sem sofrimento nenhum. Ismael estava lá no deserto e Agar, meu Deus, o menino vai morrer. Não, Ismael não vai sofrer nada, Agar. Eu vou dar uma bênção a ele. Ele vai ter uma poderosa nação. Ele vai crescer. E qual era o propósito? De só depois, lá na frente, ser instrumento de juízo. Quantas vezes eu vejo os irmãos com uma dúvida tremenda, e eu não sei por que essa dúvida. Pastor, o ímpio prospera. Prospera, irmão. Deus dá riqueza ao ímpio. E tem propósito. Foi o ímpio Ciro que Deus usou. Tem propósito. Deus deixou Sodoma e Gomorra na sua prevaricação e desvio, para que ele pudesse dizer, está vendo? Por isso que eu desci juízo. Eu sou reto e justo. Aí os irmãos chegam para mim e dizem, pastor, eu vejo tanta coisa, os caras fazendo tanta coisa com a igreja de Deus. Como é que pode? Deus vai deixar? Vai. Irmãos, Romanos 1, Deus fala que o juízo dele, a ira dele, a maior manifestação da ira para esse modo que vivemos hoje, é quando ele entrega eu e você a você mesmo. Ele diz assim, por causa disso, Deus se irou e entregou o homem a si mesmo. O homem entregue a sua própria vontade. Por isso que eu estou vendo muitos homens aqui em cima, movidos pela sua própria vontade. E cresce, irmão, e vai embora. Não sabe que é para a própria perdição. Zacarias está lá. Vai ser pai, Zaca. Zaca, vai nascer um menino aí na parada. Fica tranquilo. Esse menino vai ser poderoso. Zacarias, esse menino vai ser motivo de alegria. Zacarias, esse menino vai converter coração de pais a filhos, filhos a pais. Vai trazer os desobedientes ao modelo do justo. E Zacarias, tô ligado. Sei. Pois é, Zacarias. Tô ligado aí na tua aí. Certo. Ele terminou de dizer, Zacarias, tá, meu irmão. Eu botei incenso aqui, cara. Não foi outra coisa, não. Cheirou isso aqui, ficou doidão, tá de nóia. Tá me vendo, não, irmão? Eu sou velho, minha mulher é velha, não tem como. Aí o anjo diz, Zaca, deixa eu te dizer, deixa eu me apresentar, muito prazer, meu nome é Gabriel. Eu assisto todos os dias diante de Deus e vim aqui com o propósito de proclamar depois de um tempo e de um modo onde Deus se calou, a sua palavra, aquilo que Deus vai apontar, a nova configuração que os céus irá trazer. Zacarias, porque tu não entendeu, porque tu não creu, apesar de ser justo, apesar de ser reto, boquinha de siri, meu filho, você vai ficar mudo. A Bíblia diz que o povo lá fora, já temendo pelo tempo que Zacarias demorava a sair, se apavorando o povo, pastor, que povo unido, que igreja tremenda, que povo maravilhoso. Se eu tivesse uns irmãos desses na minha congregação. Sabe por quê que o povo estava já em polvorosa? Porque Zacarias não vinha. Você sabe por quê que o povo estava lá fora, Berg, já pirando com a ausência de Zacarias? Por causa da bênção. Quando o sacerdote saía da oferta de incenso, ele liberava a bênção arônica e dizia: que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Deus sobre a luz do seu rosto levante a luz do seu rosto e te dê a paz. A bênção não vinha. A bênção não vinha. E o povo lá: cadê o sacerdote que não traz minha bênção?
Mudou a configuração e o sacerdote sai calado. Ô pastor, benção! Pastor, cadê minha bênção? Pastor, minha vitória? Pastor, Deus vai começar uma crise e uma vergonha dentro de sua casa. Deus vai começar a gerar vergonha no seu coração por causa de uma igreja que não está gerando nada para Deus. E Deus vai começar a tirar da tua boca essa palavrinha de bênção. Deus vai te dar bênção. O propósito de Deus não é dar bênção, é fazer de mim e de você uma bênção para cumprir os seus propósitos. Zacarias teve que parar. E a Bíblia diz que naquela manhã, Carlos, ele foi para casa. Eu estava aqui ontem, entrou o irmão, e na camisa dele estava escrito: você quer trazer paz para o mundo? Pare com tudo que você está fazendo e vá para casa cuidar da sua família. Zacarias teve que parar com o que estava fazendo. Deus vai estar parando muito pastor na minha cidade, vai estar parando muito órfão que está em cima de púlpitos, trabalhando para Deus, sem a presença de Deus, comunicando a palavra, sem a sua vida manifestar nada da palavra que ele comunica, para que ele possa restaurar a casa. E aí eu pirei, irmão, porque a Bíblia diz que Isabel, no 5º mês, grávida, escondida dentro de casa. E aí Isabel faz uma oração: eu vou ficar 5 meses aqui, porque talvez Deus assim me assista e me livre dessa vergonha. Vergonha para a mulher daquele tempo era não ter filho. Agora Isabel está grávida, e aí ela diz: Deus, eu vou ficar aqui escondida, para ver se assim o Senhor me assiste e remove de mim essa vergonha. Explica! Como que numa configuração anterior, vergonha era a mulher não gerar filhos, e agora Isabel está envergonhada dentro de casa, grávida com um menino no ventre. Que Deus gere essa vergonha sobre nós. Que Deus gere em mim e em vocês a mesma vergonha que se apoderou de Isabel. Eu fiquei, Deus, que ontem eu compartilhei com os meninos, de cara, que vergonha é essa? Se antes a vergonha era não ter filho, agora ela está grávida e envergonhada. Fique de pé, irmão. Fique de pé, meu irmão. Venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Venha o teu reino. Adore, libere essas palavras, irmão. Libere essas palavras em adoração em nome de Jesus. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, e o culto do Senhor é compartilhado com os filhos. Na terra, como é no céu, que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino
e permaneça. Que venha o reino sobre o seu espírito essa manhã, em nome de Jesus. Que venha o reino de Deus em Canidé, pastor Antônio, pastora Linda. Que venha o reino de Deus e se manifeste em vocês e através de vocês naquele lugar, em nome de Jesus. Que venha e permaneça teu reino na palavra. Que venha o reino de Deus sobre a sua vida, pastor Mardoni, e ele se manifeste através de vocês naquele lugar. Pastor Marcelo, que venha através de você e a partir de você se manifeste, irmão. É tempo de despertar, Marcelo. É tempo de despertar os leões do Senhor. Que venha e permaneça teu reino na palavra. Que venha e permaneça teu reino na palavra. Que venha e permaneça teu reino na palavra. Que venha e permaneça. Se renova, pastor Milton. Que volte a rugir o grito das almas do seu coração. Que volte a clamar o grito das almas do teu coração. Santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar. Amém, queridos. Tome o seu lugar. Eu fiquei ontem, irmãos. Eu digo, cara, que doideira é essa? Por que essa mulher, Marcelo, agora que grávida está, agora que foi alcançada por uma palavra, que por mais de 400 anos não havia liberalidade do céu, agora ela que alcança e recebe uma palavra, agora ela que é alvo de um romper de Deus nas regiões celestiais, e que o milagre alcança a igreja chamada Isabel. Por que agora, ao invés de se alegrar, por que agora, ao invés de honra, por que agora, ao invés de ela estar na rua, depois de tantos e tantos anos sem fruto, por que agora não era hora de Isabel estar lá na rua mostrando a barriga? Pega aqui, está no 5º mês. Há 40 anos esse homem não gerávamos filho, mas agora está aqui, ó. Está no 5º mês. Eu estou gerando, Marcelo. Era o certo a se fazer, Berto. Mas a Bíblia diz que ela ficou trancada dentro de casa e orava ao Senhor: Deus, me livra dessa vergonha. No versículo seguinte, então, no 6º mês, foi Gabriel a Maria. Como a gente nunca viu isso, cara. Ao 6º mês, Deus enviou o anjo, a proclamação a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando como poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. E o anjo revelou: Maria, não temas, pois recebeu graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como é que isso vai acontecer, cara? Pastor, a mesma pergunta de Zacarias. Não. Totalmente diferente. Zacarias era casado.
não tinha filhos, mas a Bíblia não disse que ele não namorava. Pelo contrário, a Bíblia disse que ele namorava e muito, porque o que ele apresentou para o anjo foi a impossibilidade diante daquilo que ele conhecia, diante daquilo que ele sabia fazer. E ele disse: não tem como, eu sou velho, eu já namoro há 40 anos com a minha Isabel, nós nunca engravidamos, eu sei como é que faz, eu sei fazer o babado, anjo, o negócio aqui não está dando certo. Maria olhou e disse: como é que vai acontecer um negócio desse? Se eu sou virgem, nunca tive contato com homem nenhum. Aí o anjo olha para Maria e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverás. Sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverás. Tua alma viverá, teu espírito renovarás, e no teu corpo tudo novo se farás. Tudo novo. Maria recebe aquela palavra, e a Bíblia diz que depois do anjo liberar sobre Maria, aí ele diz: saiba, Maria, que tua prima Isabel também está grávida, também dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Aí no versículo 37, cara, Deus dá uma rema. Ele olha para Maria e diz: porque para Deus, Maria, nada é impossível. Maria apressadamente larga tudo que tem e vai para a casa de Isabel. Duas igrejas. Vem cá, Madonna. A Maria, a mulher mais velha, não é por causa dos cabelos brancos não, grávida, ao 6º mês. Senta, irmão, senta, macho. Grávida, ao 6º mês, ao invés de se alegrar porque grávida estava, se recolheu dentro de casa e orava todos os dias para que Deus removesse a vergonha. Isabel, Maria, a mais novinha, nem cabelo tem ainda, tão novinha que é, bebê, recebe a palavra de que vai conceber, não sob força humana, mas por revelação do Espírito, a obra totalmente de Deus. E ao receber essa revelação, o anjo olha para ela e diz: mas Maria, a tua prima Isabel também está grávida, e ela carrega algo, que o nascimento dessa palavra vai preparar o caminho para que o teu venha. Ela já está no 6º mês de gravidez, Maria, mesmo ela sendo de idade avançada, mas Maria, para Deus nada é impossível. Maria sai de casa correndo e vai na casa de Isabel, irmão. E quando ela chega na casa de Isabel, o que acontece? A criança de Isabel salta no ventre. Sabe por quê? Porque o menino estava morto na barriga de Isabel. João o Batista estava morto, Marcelo, na barriga de Isabel. Por isso que no 6º mês, o número 6, a obra do homem, Isabel impossibilitada de continuar na gestação, porque agora não seria mais na força do homem, seria pela obra do Espírito Santo. O menino morre, e morre por quê? Por causa que um sacerdote, quando dentro dos santos recebe a revelação: Zacarias, tua mulher vai engravidar e você vai pôr o nome dele de João.
lá na frente. O menino nasce. Ei, como é que vai ser o nome do menino? João. Que João, Isabel? Tá doida? Não tem João na família? É João. Tá pirada, coisa de quem acabou de dar luz. Ô Zacarias, como é o nome do menino, cara? A Bíblia diz que Zacarias pega um pedaço de madeira e um burril. Todo mundo olha e vê que o nome que Maria havia liberado lá dentro seria o mesmo nome que Zacarias liberou ali fora, que Zacarias apontou lá fora, João. Sabe o que teve de acontecer com Zacarias? Deus teve que punir o sacerdote Zacarias, tirá-lo do circuito, tirá-lo das suas atividades, para que ele pudesse ir para casa, para que estando em casa ele pudesse cuidar de sua família, para que ele pudesse ser de novo tratado, trabalhado, curado, para que ele voltasse a apontar aquilo que a palavra estava apontando. Quantos pastores estão dispostos aqui na minha cidade a parar o que está fazendo, porque o que está fazendo está matando no ventre aquilo que Deus está querendo gerar na igreja? Porque não assume o papel de apontar a palavra do Cristo, não assume um papel de apontar o Cordeiro de Deus. Malaquias capítulo 2. Eu vou terminar. Abra sua Bíblia, Maria Isabel, que o menino ressuscite no seu ventre. Rende-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Irmãos, Deus está chamando os seus sacerdotes. Não esqueça, o último livro que precedeu o cânon de Deus, o profeta Malaquias, que profetiza o dia do Senhor, o dia que em parte se cumpriu na primeira vinda de Jesus, mas o dia que também na totalidade se cumpre na volta de Jesus para reinar com a sua igreja na terra. Malaquias profetiza um tempo de correção, um tempo de juízo, um tempo de punição. E Deus no versículo 10 diz assim: meu irmão, se tivesse no meio dessa configuração de vocês, se nascesse no meio desse ajuntamento de vocês alguém que fechasse a porta para que não me oferecessem mais ofertas de incenso. Há 100 anos e eles lá com a porta aberta, todos os dias sacrifício da manhã, todos os dias a porta aberta para sacrifício da tarde. Silêncio de Deus. Todos os dias a porta aberta e sacerdotes numa configuração errada, ultrapassada, oferecendo sacrifício ao Senhor e nada da palavra de Deus. Aí no capítulo 2 Deus diz assim, versículo meu Deus: eis que agora dirijo estas advertências a vocês, sacerdotes. Se vocês não me ouvirem com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vocês, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas, e já as tenho amaldiçoado. Deus deu uma bênção a Isabel, mulher do sacerdote Zacarias, mas porque ele não propunha no coração ofertar honra ao Senhor, apontar aquilo que o Senhor estava falando, Deus amaldiçoou a bênção, e o menino parou no ventre. Aí ele continua e diz: por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, eu vou lançar vocês fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Deus pega Zacarias, e porque escolhe em Zacarias recomeçar tudo de novo, ele diz: Zacarias, cara, tu é um cara justo,
Tu é um cara que tem andado em retidão, mas eu tenho que recomeçar e vou recomeçar e recomeço tudo de novo, sempre usando alguém que se coloque na brecha. Isaías ficou nu, Oséias casou com prostituta. A vez é tua, chapa. Eu vou tirar você da minha presença, aonde Zacarias estava, oferta de incenso diante da presença do Senhor. Eu vou matar teu descendente. Eu vou amaldiçoar a tua bênção, porque eu quero fazer com que você sinta o que eu sinto por causa dessa geração que não propõe no coração em me honrar. Tudo que eles fazem na força do braço com a intenção de serem vistos. Tudo que eu dei a eles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho nada contra MDA, MDC, MMC, G12, G11, G1, G24, R12, porque já vão inventar o R12, o reino dos 12. Tenho nada contra isso. Acredito até que muito dessas coisas vêm da parte do Senhor. São bênçãos, são revelações que Deus dá aos homens para que os homens discipulem uma nação. Mas o que eles fazem? Usam aquilo para que os seus nomes sejam conhecidos, suas demoniações sejam conhecidas, seus templos exaltados. Qual é o propósito? Comércio de voz. Aí Deus pega: Zacarias, meu chapa, tu na fita, vou recomeçar tudo de novo com você. Está disposto? Sai de casa, brother. Para. Se não está comunicando nada e tu está perdendo os teus filhos, vai para casa, pastor. Guarda o coração. Tudo isso é Deus provando que te ama. É tudo isso Deus provando que tem propósito com você. Porque quando Deus chama Abraão, Ele diz: Abraão, eu não posso esconder nada do meu amigo, porque com ele fiz uma aliança, a fim de que ele faça conhecido os meus propósitos aos seus filhos. E uma geração órfã de pastores em púlpitos. Faça casa de recuperação para filho de pastor, que você vai ver, ó. Elas já existem. A maioria dos que estão nas casas de recuperação são filhos de pastores. Acorde, meu irmão. Tudo isso para manter uma aparência. Tudo isso para dizer: está grávida, mas morreu. O que era para ser sinal de honra é vergonha. E agora o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Mas aí, meu irmão, Deus não perde nada. E aí Ele manda uma igreja chamada Maria, que está grávida do Espírito Santo. E que quando ouviu a palavra disse: ah, meu Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Eu decido assumir aquilo que a meu respeito está escrito e encarnar a profecia. É para ir na casa de Isabel, porque o que Isabel está gerando colabora com o que eu estou gerando. Pois eu vou ao encontro desses homens, dessas casas de sacerdotes que estão debaixo de punição, de igrejas que estão com o seu ventre gerando defunto em vez de vida, vergonha ao invés de honra. Porque o nosso propósito é encostar perto de você, meu irmão, e dizer: ressuscita, meu irmão. Para Deus não tem nada impossível. Você pode ter começado, você pode ter se perdido por aí, você pode ter aprendido coisas que você hoje olha e diz: não, cara, isso está errado. Pode um negócio desse estar certo, mas eu não sei como começa. Pois Deus sabe, Deus faz, só quer alguém disposto. Quando Zacarias apontou a palavra que havia sido liberada do céu, a Bíblia diz que a língua dele ficou solta e ele começou a adorar. O cara era ministro de adoração da 8ª ordem, mas estava impossibilitado. E agora? Porque se posicionou a apontar o Cordeiro de Deus, aquilo que Deus e os céus estão apontando. Deus ativa de novo, meu irmão. Deus quer ativar de novo, mas dentro dos propósitos dele. Se o menino está morto na barriga dessa tua mulher, se preocupe não, meu irmão. Se posicione mesmo que calado, a apontar o que Deus aponta, a mostrar a configuração dos céus, que Deus vai enviar uma mulher chamada Maria em sua casa.
Ah, meu irmão, Deus manda, Berg. Aí a Bíblia diz, eu finalizo, que o menino nasce. Lá na frente, em João capítulo 1, está lá ele, batizando. Vieram os fariseus e desceram e foram olhar a marmota. E disseram assim: que arrumação é essa, meu irmão? Que bagunça é essa que você está fazendo aí nesse bairro, irmão? Quem foi que mandou vocês vir para cá dizer ao povo que perdão de pecado é mergulhado nesse rio velho aqui? É lá no templo. É lá naquela configuração, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. Não tem que estar aqui no deserto, não, é lá em Jerusalém. E João olhou e disse assim, ó. Eu imagino que ele disse isso. Ele olhou e disse assim, ó: raça de víbora, bribinha. O meu pai largou aquela configuração e ficou lá em casa para me ensinar o que Deus apontava a meu respeito. E eu resolvi encarnar a palavra que profetizada estava sobre mim. E eu fechei a porta. Aquilo que Malaquias profetizou, eu cumpri porque eu fechei a porta. Eu sou sacerdote por legalidade da tribo de Levi, da família de Arão, mas eu resolvi dar honra ao meu Senhor e fechei a porta daquele templo e vim para o deserto para ouvir a voz do meu Senhor. E estou aqui apontando o Cordeiro, porque eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fique de pé, irmão. Sabe o que nós temos que fazer, irmão? Sabe o que eu e você temos que fazer? Criar filhos que perguntem para nós: Pai, cadê o Cordeiro? Pai, cadê o Cordeiro? Porque foi isso que Isaac perguntou a Abraão, Berg. Pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a corda, eu estou vendo tudo. Pai, cadê o Cordeiro? Sabe o que seus filhos estão perguntando para você? Pai, cadê o dízimo? Pai, cadê o carro novo? Pai, cadê a minha congregação nova? Pai, cadê um esquema para eu ser da liderança? Pai, eu quero um meio para eu ser conhecido no meio da minha geração. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E o Cordeiro de Deus veio, pastor Mardônia. Cara, e a Bíblia diz que ele por 3 anos, ele passeou por aquelas ruas, pastor Marcelo, balindo, berrando como um cordeiro que no Êxodo é retirado do seu aprisco no 10º dia, no mês de Abibe, e é colocado dentro da casa do sacerdote para só ao 14º dia ser sacrificado. 3 dias onde o cordeiro ficava ali berrando na casa do sacerdote, lembrando: o Senhor vos visitará, o Senhor vos visitará e vos tirará desse lugar. Se posicionem.
O Cordeiro veio e ele juntou os seus, ele chamou os seus e olhou para um e disse: cara, tu teve uma revelação, tu és Pedro, e sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. É você na fita, Pedrão. Lá na frente nós conhecemos o Pedro que está pescando de novo. O Pedro que recebeu a palavra, mas pensou em se mover numa configuração errada. O Pedro que recebeu o modo de Deus agir, estava inserido no tempo de Deus promover, mas foi se mover na configuração errada. Ah, eu vou morrer, e pegou a espada. Não, Pedro, não é essa espada. Quem dessa espada usar, por essa espada vai morrer. Pedro, você está no modo onde eu estou agindo. Você está no tempo onde tudo é propício, mas a configuração tem que ser a minha. Pedro se depara com 3 negativas. Está pescando. Em João capítulo 21, o Cordeiro de Deus prepara uma refeição. Pedro desce lá. E ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Cara, pastor, que essa palavra entre no teu espírito essa manhã, meu irmão. Talvez você, como Pedro, recebeu o modo de Deus, estava sob um tempo propício, mas se moveu na configuração errada, a configuração dos homens. Começou bem com o modo que Deus te deu, começou bem debaixo do tempo de Deus agir, mas se corrompeu com a configuração dos homens. E com o zelo de Deus, tu se deparou com a infrutibilidade da tua força. O que começou a gerar morreu no ventre. Tu voltou a pescar. Essa manhã talvez Deus está sentado aqui com você dizendo: Pedro, eu não vim aqui para saber se você vai me obedecer a partir de hoje. Eu não vim aqui para saber se você vai cumprir com o meu modo a partir de hoje. Pedro, eu vim aqui para saber se você me ama. Digo: Deus, por quê? Porque só tem essa revelação de que Deus, que ama a Deus, aquele que teve revelação de que primeiro Deus te amou, quando você ainda era pecador, irmão. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é isso que tem me dado força todo dia, pastor Milton. Quando às vezes me deparo, Berg, no modo de Deus, no tempo de Deus, me movimentando na configuração errada. E aí eu venho para minha bipolaridade. Ai, meu Deus! Deus! Tu me ama? Eu digo: eu te amo, Deus. E quem poderia ter feito por mim o que o Senhor fez? Então recomeça debaixo desse entendimento, cara. Eu te amei primeiro. Continua. Apocalipse capítulo 1, irmão, versículo 5 em diante. E o Cordeiro de Deus, que remove todos os nossos pecados, que não apenas me justifica, mas que me santifica todos os dias, dia após dia. Quando eu me encontro com Ele, quando eu como dele. Por isso que Ele instituiu: todas as vezes que reunidos em memória de mim, façais isso, comam de mim. Comam tudo. Comam de toda a revelação que o céu liberou através do Cordeiro. Você pode ainda, pastor, não ser aquilo que a palavra apontou que você é no Senhor. Coma do Cordeiro, porque Ele vai lhe tornar semelhante ao Filho. Você pode estar se movendo até aqui na configuração errada, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, e está terrível para você, meu irmão. Tua igreja está com a barriga desse tamanho, mas em vez de ter vida, tem morte. É o crescimento que gera morte. Por isso que Paulo vai falar lá na frente: o crescimento que procede de Deus. Porque o crescimento que procede do Espírito Santo gera vida. Mas o crescimento que está sendo promovido pelos teus métodos, pelas tuas manipulações, pela tua mente humana, pode até estar crescendo, irmão, mas é morte.
Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar com você essa manhã. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Deus está sentado hoje diante de você. Faz outra vez. E Ele está preparando uma refeição essa manhã aqui, irmão. Mas Ele quer saber, você vai pular da sua estrutura? Você vai pular do seu barco nu diante de todo mundo? Como Pedro, você tem coragem de largar, pular da sua estrutura que você construiu para se mover naquilo que você sabe, e vai ficar nu para se lançar nas águas, se alimentando de Deus e caminhando no propósito dEle? Se você tem essa coragem, debaixo da revelação de que Ele te ama, e que se Ele está querendo te expor, irmão, é porque te ama. Cara, só alguém que entende que Jesus ama tem coragem de pular nu na frente de todo mundo, largando suas estruturas, seus barcos, para sentar de novo com Ele. Eu quero é Ele, irmão. Fique Jerusalém com seus palácios, seus tronos, seus cavalos. Eu quero é Ele, não me adianta nada disso sem Ele. Não me adianta nada disso sem Ele. Deus está querendo alguém que feche a porta. Deus está querendo alguém que se posicione no modelo dEle, para desabilitar o modelo passado. João Paulo, tu porém, Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, o negócio está virado, os homens amantes de si mesmo, filhos desobedientes, pais matando o filho, o negócio está desmantelado, pastores debaixo de demônios, dando aos homens que endemoniados também estão aquilo que eles querem. Não se incomode com isso, Timóteo. Tu, porém, Augusto, seja alguém que esteja apontando o Cristo. Tu, porém, irmão, tu, porém, Márcio. Meu irmão. Espírito Santo, faça de novo em nossas vidas, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, faça ressuscitar aquilo que iniciou, aquilo que foi gerado pela tua palavra, aquilo que foi gerado do teu modo, mas que depois colocamos a nossa força, a nosso jeito, a confiança em nós mesmos para tocar a tua palavra. E o menino morreu no nosso ventre, e aquilo que era motivo de alegria tem sido motivo de vergonha. Ah, meu Deus. Irmão, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez. Para terminar, Outra vez. livro de Malaquias, capítulo 12, 2, a punição dos sacerdotes. Deus diz assim no versículo 3, versículo 4: então sabereis que eu vos fiz essa advertência. Irmãos, quem está derramando juízo sobre a igreja do Brasil, sobre a nação brasileira, não é o diabo, é Deus, irmão. Pare de querer fazer manifestações contra a Dilma ou publicar o impeachment que dela está se promovendo. Quem está derramando juízo e advertência é Deus. Não se queira pegar lutando contra Deus, irmão.
A minha aliança com os sacerdotes e os descendentes de Levi foi uma aliança de vida e paz. Na verdade, lhe dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas e deixarem os caminhos maus. Os lábios dos seus sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, da lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Deus está falando que fez uma aliança sacerdotal com o seu povo, e que esse povo começou bem, Berg. Essa igreja começou bem. Eles se propuseram em seu coração, Marcelo, honrar o nome do Senhor. Por intermédio do posicionamento dele, os desobedientes vieram à obediência, os filhos tornaram aos pais. Mas o que aconteceu? Versículo 8: entretanto, vós vos desviastes do caminho e fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebrastes a aliança de Levi. Por este motivo eu fiz com que fosses desprezados e humilhados diante do povo, porque preferistes não seguir as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da minha palavra. Não temos o mesmo Pai, o Abba. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Porque então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo, o Senhor. Casou-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir desse modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Mas não é só isso. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que Ele já não dá mais atenção às vossas ofertas. Aí nós estamos orando, levantando momentos de adoração, campanhas de oração no Brasil, 24 horas de intercessão. Estamos chorando no altar de Deus. Deus, há um silêncio terrível sobre o Brasil. A tua palavra já não se manifesta. Estamos debaixo de sentença. Deus, por que tu não nos ouve? Cara, aí numa realidade natural, Deus nos mostra o que espiritualmente estamos nos tornando. Mesmo assim, insistes em questionar por quê. Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tu tens desde a juventude, para a qual tu fostes infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez de vocês um só, e eles lhe pertencem em corpo e espírito, e por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade, pois eu, o Senhor, odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as vestes de violência. Começamos bem a igreja do Brasil, e agora estamos liberando emendas do nosso estatuto, permitindo o divórcio dos nossos sacerdotes. Mas aí você aponta agora a placa denominacional, aponte para a sua casa, porque a igreja do Brasil não é reconhecida pelo Senhor por placa. Quando Deus olha, Ele vê a igreja dele. Saia daqui, irmãos, e crie argumentos, crie como Ele falou para os sacerdotes caídos: mas vocês não estão comunicando as minhas orientações, pelo contrário, estão criando coisas da mente de vocês, ensinos de demônios, para justificar uma atitude reprovada. Estão perguntando por que eu não estou aceitando as vossas ofertas, por que eu estou calado? Volta para casa, irmão.
Não fale mais nada até que a sua vida comunique a palavra que lhe foi comunicada. Foi isso que aconteceu com Zacarias. Voltou para casa até que ele pudesse manifestar a palavra anteriormente a ele comunicada. E gerou filhos que apontavam o cordeiro. Essa manhã eu quero perguntar se há alguém aqui que quer voltar para o Senhor. Saia do seu lugar, querido. Venha aqui na frente.